Estamos começando mais uma live hoje para falarmos da Alemanha. Estou aguardando aqui a Johanna entrar. Olha, quem está aqui? A dona Magdinha. Ei, Johanna! Olá, pessoal! Johanna, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje para mais uma live da série de países. E interessante, a gente estava conversando agora há pouco, não é que a gente marcou a live no dia que a Alemanha completa 30 anos de unificação? Olha que coincidência! Exatamente, foi uma coincidência mesmo, mas de fato é o Dia Nacional da Alemanha hoje, porque faz 30 anos que a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental foram reunidas e formaram a República Federal da Alemanha. Não tem grandes celebrações nacionais, mas é um dia quieto, é um dia de folga, as pessoas estão em casa, estão relaxando e Sim, estão vivendo a boa vida e celebrando a nossa reunião mentalmente. legal demais. Gostei dessa coincidência, para a gente não esquecer. Olha só, Johanna, quando a gente fala no povo alemão, a gente logo pensa num povo reservado, pontual, metódico, civilizado. Conta pra gente aí como é o povo alemão. Bem, tudo em tudo, essas características que você acabou de mencionar são verdadeiras. Elas são características que a gente acha em muitos alemães. É claro que tem exceções da regra, tem alemães que são muito extrovertidos e tem alemães que não são muito pontuais, mas tudo em tudo é assim. A gente aqui é mais reservada do que no Brasil. A gente não pratica tanta, dizemos, conversa à toa. A gente não bate tanto papo, Conversa fiada. conversa. Isso já tem essa associação negativa. Não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas as pessoas aqui não conversam tanto e os alemães são um pouquinho mais reservados no sentido de que é mais difícil a conhecer um alemão a fazer dizer achar um jeito de fazer amizades na Alemanha. É mais fácil Sim, entrar numa conversação gostosa com um brasileiro que a gente não conhece do que entrar numa conversa com um alemão que a gente ainda não tinha encontrado antes. sim. E aí você já está dizendo o que que a gente não deve fazer com o alemão. Eu não estou dizendo que a gente não deve tentar entrar numa interação social com o alemão, estou só dizendo que simplesmente começar uma conversa com uma pessoa estranha, uma pessoa que nós não conhecemos, não é muito natural para nós. É possível que se você anda numa rua alemã e se dirige a um alemão, que essa pessoa vai reagir de um modo um pouquinho secarrão, um pouquinho suspeitosa, mas isso é simplesmente um problema cultural que nós não estamos acostumados realmente a Sim, bater um papo com qualquer pessoa que a gente encontra em qualquer canto da... é. Brasileiro tem desses problemas, né, Johanna? Nós somos muito assim, ousados, do toque, de conversar demais e até de conversar alto demais, coisas do tipo. Isso são coisas que eu pessoalmente considero como positivos. Eu acho bom quando pessoas são abertas, eu acho bom quando pessoas não têm medo de se dirigir e conversar abertamente com outra gente. E eu acho que se um brasileiro vier para a Alemanha,
e se comportar naturalmente, como sempre, abertamente e ousado, como você disse. O alemão, sabendo que é um brasileiro, provavelmente até vai reagir de um modo positivo, porque nós sabemos que o Brasil é um país de gente extrovertida, de gente feliz, de gente que gosta de conversar. Então, aí a gente diz, ok, problema nenhum. Agora, se a gente estiver, por exemplo, no transporte público, dentro de um trem cheio, e um grupo de gente entra e fica conversando, fazendo barulho e não tendo consideração com as outras pessoas, aí isso causa irritações, isso é verdade. Sim. Mas, tudo em tudo, os alemães gostam do jeito brasileiro e muito alemão também viaja para o Brasil simplesmente para ter a experiência dessa vida mais leve, essa vida mais, dizemos, fácil, essa vida sem essa vida sem essas inibições, não, Uma desinibida, desinibida, isso. mas desinibida no sentido positivo. Ah, o Max está falando aqui que no Japão também é a mesma coisa. Eu E o diria Felipe, você diria? que o Japão e a Alemanha são parentes nesse sentido, mas eu acho que os japoneses ainda são um pouquinho mais extremos, porque eles são muito exatos no que diz respeito aos diferentes grupos sociais e como eu me dirijo a quem. Aqui na Alemanha também tem uma certa separação, porque já no modo que nós nos dirigimos a uma outra pessoa, nós fazemos uma distinção entre uma pessoa que nós conhecemos bem, que nós consideramos familiar, e uma pessoa, dizemos, estranha, uma pessoa com que a gente só tem um relacionamento profissional. E nós falamos du com os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas próximas a nós, e nós falamos sie com as pessoas que aqui nós não temos esse relacionamento mais próximo. Eu acho que no Brasil, antigamente, eu acho que era semelhante, né? Porque vocês tinham o você e o senhor, a senhora. Sim. E nós ainda fazemos gramaticalmente essa distinção aqui na Alemanha. E isso, de um certo modo, também é uma armadilha para qualquer pessoa que vem da Alemanha e não conhece essa convenção, porque é considerado um faux pas se você se dirige automaticamente a uma outra pessoa com du, a forma mais familiar, enquanto que essa pessoa não é realmente um conhecido, um amigo, e de vez em quando um alemão também pode reagir de um modo consternado se alguém não conhece fala du com ele. Porque Sim. A formalidade na Alemanha é uma coisa que a gente nota bastante. De cara a gente percebe isso. Essa formalidade. E até, às vezes, entre amigos tem essa coisa. Eu acho isso muito interessante. É cultural. É cultural mesmo. E dizemos tem uma diferença entre os mais velhos e os mais jovens. Os mais velhos têm a tendência de insistir um pouquinho nessas formas diferentes e os mais jovens não se interessam tanto. Então, isso também é uma questão de hábito, talvez, ou também de flexibilidade. A gente tem a tendência de perder a flexibilidade um pouquinho com os anos. Então, com os alemães jovens, eu acho que ninguém fica muito irritado se a forma errada é usada. Mas com um alemão um pouco mais idoso, é uma boa ideia de usar as formas certas, dizemos assim. Sim. Olha só, o Felipe comentou aqui que quando a gente pensa em Alemanha, logo lembra do 7-1. E você comentou que quando a última vez que você esteve aqui, que você falava, eu sou alemã e todo mundo, 7-1, 7-1, 7-1.
Nós também... Trauma, sabe trauma? 7-1. Eu não vou mentir, nós ficamos muito felizes com esse 7-1. Foi incrível. Eu realmente tenho que dizer que aqui ninguém esperou que isso podia acontecer. Todos os especialistas de futebol, todos Erraram. entende de futebol disse, o time alemão ele não está jogando mal, mas o Brasil, isso vai ser o obstáculo por qual ele não vai conseguir passar, porque a diferença entre o futebol, sabe, inspirado do Brasil e o futebol mais técnico da Alemanha, onde as pessoas trabalham, mas não tem esse gênio. Então, a gente tinha esperança que a gente não ia se sair mal, mas esse 7-1 ninguém estava acreditando nisso. Não, mas a gente se supera. A gente sempre se supera. Mas a engraçado é que eu saí do quarto, acho que entre o 4-0 e o 5-0, por 2 minutos para pegar alguma coisa para beber. Quando voltei, já era 5-0 e assim, isso não pode ser verdade, isso não pode ser certo, isso deve ser não, mas a coisa é que a gente ri para não chorar. A televisão alemã judiou conosco, porque eles sempre mostram os torcedores dos diferentes países e eles sempre estavam mostrando um pequeno menino brasileiro com, sabe, embrulhado numa bandeira brasileira e bebendo alguma coisa de um copo grande. Esse menino, eles mostraram eles 2 ou 3 vezes. Primeiro ele ainda estava feliz e depois ele já ficou com essa cara decepcionada e depois de não sei quantos gols ele estava chorando. E todo mundo ficou assim, ok, nós não tivemos a intenção de fazer ninguém chorar. Até meu chefe no trabalho comentou no dia seguinte que ele ficou meio sem jeito vendo isso. Nós queremos ganhar, mas nós não queremos. Realmente foi trágico, foi bem trágico, principalmente porque foi aqui. Aliás, foi aqui. Foi em Belo Horizonte. Então, foi um lugar de um trauma absoluto. Mas mudando de assunto, de futebol, vamos falar um pouquinho do sistema educacional alemão, que é considerado um dos melhores do mundo, inclusive pela PISA, né, o Programa de Avaliação de Estudantes Internacionais. Fala um pouco para a gente sobre essa questão da educação na Alemanha. Bem, nós melhoramos a nossa performance na PISA nesses últimos anos. Teve um teste quando nós nos saímos mal e depois disso eles decidiram a reformar um pouquinho o nosso sistema de ensino. E agora nós pelo menos estamos, dizemos, num lugar sólido. Não é muito bom, mas é sólido. Então, na Alemanha, o sistema de educação é um pouquinho complicado. Nós somos uma república federal, nós temos 16 estados. E cada um desses 16 estados tem o seu próprio sistema escolar. E então tem diferenças no ensino entre esses 16 estados. E a prova final, a prova com que a gente se qualifica para entrar na universidade, isso se chama Abitur aqui. Eu acho que no Brasil é o Enem, né? Então, isso. O Abitur na Alemanha é diferente para cada estado. Então, dependendo se você vem da Baviera, ou se você vem de Schleswig-Holstein, ou se você vem de Sachsen, você vai escrever um Abitur particular. Então, mas cada qual estudante, cada qual pessoa com Abitur na Alemanha inteira pode se candidatar para qualquer universidade na Alemanha inteira. Então, as universidades têm que comparar mais ou menos as notas dessas diferentes Abitur e eles desenvolveram um algoritmo super complicado para calcular os contingentes ou calcular
como que eles escolhem as pessoas dos estados diferentes. Eu venho da Sim, Baviera. A Baviera é conhecida por ter o vestibular mais difícil da Alemanha. Então, um aluno que vem com uma nota, dizemos, 1,3, o que é muito bem, da Baviera, vai ter melhores chances de entrar numa universidade da escolha dele ou dela do que um aluno que vem, por exemplo, de Berlim, que não é sim, considerado super difícil. Yeah. sim. Isso é bem diferente, porque aqui é igual para todos os estados e é só o Enem mesmo. E é uma coisa relativamente nova, porque tínhamos também vestibulares separados, mas quase todas as universidades aderiram ao Enem. E uma outra coisa interessante que a gente conversou um pouquinho por WhatsApp foram de algumas leis alemãs que são curiosas. Uma delas sobre escapar da prisão não é considerado um crime, você tentar escapar pelo menos da prisão. Eu Isso, achei isso extremamente interessante. isso é verdade. Aqui na Alemanha, e eu tive que pesquisar isso, porque eu não sabia isso realmente antes de você mencionar essa curiosidade para mim. Aqui na Alemanha, só o fato de tentar escapar da prisão não é um crime. Mas é claro que escapando da prisão, você não pode cometer crimes se você não quer ser perseguido para ter tentado escapar. Então você não pode quebrar a porta. E você não pode atacar policiais. E você não pode, dizemos, carregar uma arma. Isso tudo são crimes individuais por quais você pode ser perseguido. Mas se você estiver dentro da prisão e a porta está aberta, e O você, que vai ser pouquíssimo provável, mas tudo bem. mas dizemos a porta está aberta, você pode sair tranquilamente. É claro que a polícia vai tentar pegar você de novo, mas você não vai ter que ficar na prisão por mais tempo, porque você Por causa disso. por causa de ter tentado escapar. De fato, se você tiver a possibilidade de escapar, você pode. Mas é claro, vão atrás de você. Outra coisa interessante é que é proibido você ficar sem combustível numa autoestrada, o que é bem pertinente se a gente for pensar na velocidade que os carros andam numa autoestrada, se alguém acaba o combustível, o acidente que isso pode causar. Isso é verdade. É um crime. E você pode ser multado com, eu acho que até 500 euros. E como todo mundo provavelmente sabe, as autoestradas na Alemanha, por grande parte, não têm limite de velocidade. Isso significa que você pode andar em disparada como você quiser. E numa situação dessa é super perigoso se um carro fica imóvel e se ele tem que ser retirado da autoestrada por um caminhão, uma coisa assim. Então, isso é realmente uma situação perigosa e as pessoas tentam disciplinar os motoristas para pensar na gasolina, ameaçando a multa. Mas, Sim, tudo eu acho que isso é uma lei que faz sentido. Porque eu não sei quantas pessoas que estão atendendo já andaram na autoestrada alemã é uma coisa brutal, de um certo modo. Ou então, se sim, gosta de andar a alta velocidade, é uma coisa maravilhosa. Depende do seu ponto de vista. sem dúvida. Mas falando de um assunto mais leve, deixando as leis de lado, vamos falar um pouquinho sobre o Oktoberfest, que é extremamente popular no mundo todo e das peculiaridades que tem nessa festa, inclusive em relação à comida. Então, Alguém falou aqui, Adriana, que imagina a qualidade dessa estrada. Realmente é um tapete.
a gente não consegue encontrar um único buraquinho. Aham. E, aliás, não só nas autoestradas, eu não consegui encontrar nenhum buraquinho, nenhuma estrada menor, média, nenhuma. É Eles incrível. sempre estão consertando as estradas e é aí que todos os nossos erros de imposto são investidos. Se vocês andam pelas autoestradas, pelas Kreisstraßen e pelas Bundesstraßen da Alemanha, é aí que o nosso dinheiro está, dentro do asfalto. Sim. Oktoberfest. Oktoberfest é a festa de cerveja maior do mundo, como a gente sabe, e fez uma transformação de festa popular na Baviera para uma festa que é visitada por turistas do mundo inteiro, porque todo mundo adora cerveja e o Oktoberfest é uma festa onde você pode passar o dia bebendo cerveja e fazendo bagunça e comendo comidas gordurosas e pesadas. Então, todo ano nós temos por volta de 6 ou 7 milhões de visitantes no Oktoberfest, que acontece em Munique, München, na Theresienwiese, no centro de Munique. München é a capital da Baviera, como a gente provavelmente sabe. E no Oktoberfest eles vendem uma cerveja que é de um certo modo especial, porque nas festas populares da Alemanha, as cervejas que são vendidas conteúdo de álcool. No Oktoberfest, por exemplo, o conteúdo de álcool vai de 6% a acho que 7% ou até 8%. É chamado de Starkbier, cerveja forte. Então, isso é uma coisa que um brasileiro que vai para o Oktoberfest devia de considerar, que a cerveja é um pouquinho mais forte do que a gente está talvez acostumado. A outra coisa que a gente tem que saber é que as quantidades em que a cerveja é vendida é grande. No Brasil, a gente gosta de tomar e degustar a cerveja em pequenos copinhos. Realmente os copos Que são na Alemanha são só um pouquinho maiores, assim, 1 litro, 1,5 litros. No Oktoberfest você pode comprar a cerveja em meio litro, o que seria uma halbe Maß, uma caneca assim. Ou então, Sim. se você quiser mostrar que você pode beber com os alemães mesmo, você tem que encomendar uma Maß, que é esse tamanho aqui. E a cerveja é servida nessas canecas pesadas. Então, você tem a caneca pesada e mais 1 litro de cerveja. Então, você precisa de músculos para poder se beber no Oktoberfest. Eu até pus a foto da cerveja que o David indicou aí. Isso é um tipo de cerveja que o meu namorado diz é a melhor cerveja, é chamada de Tannenzäpfle, e ela vem da Floresta Negra, do Schwarzwald, e ela é considerada muito gostosa, é um Pils. No Oktoberfest você pode comprar diferentes tipos de cerveja, de diferentes cervejarias. E tem mais uma coisa que eu quero mencionar para quem vai no Oktoberfest, e não está acostumado a tomar 1 litro de cerveja de uma vez, você não só precisa, não é forçado, obrigado a encomendar cerveja, você também pode encomendar uma bebida que é uma mistura de cerveja e limonada, é chamada de Radler. Então, se você quer beber muito, mas não quer ficar embriagado dentro de 10 minutos, você pode encomendar, por exemplo, o Radler Maß. Radler Maß significa meio litro de cerveja e meio litro de limonada.
E, Eu acho que é o que o Léo tá falando aí, porque M, A e essa mas, espécie de B aí. é, mas é simplesmente, o mas é um litro. Um maço Sim, de cerveja é um litro de cerveja e um halbes maço é um meio litro, uma metade de um maço. E, sim, e como eu já disse, a gente tem que saber que são essas quantidades que são colocadas na mesa na sua frente se você encomenda cerveja no Oktoberfest. Além disso, sim. você tem que focar bastante Aquela curiosidade da roupa para que poder. infelizmente eu estou tentando pegar a foto aqui, mas a foto não aparece. Eu não sei por quê. Eu coloquei a foto que é para eu mostrar para o pessoal, ia ser tão legal mostrar, mas enfim. Diga um pouco sobre a curiosidade do laço do vestido das mulheres. Então, quando a gente vai no Oktoberfest, gosta de colocar o traje tradicional. Sim, O que para sim, as traje mulheres é o tradicional. dirndl, traje tradicional. O que para as mulheres é o chamado dirndl. E o dirndl é uma saia que normalmente vai até os joelhos e um avental que é amarrado na frente. E tem um coat. Ou seja, as mulheres que usam o dirndl utilizam o avental para sinalizar se elas estão solteiras, procurando romance, ou se elas já estão num relacionamento, já estão casadas, já estão com parceiro. Então, Sim. se elas colocam o nó do lado direito, elas estão sinalizando que elas já estão casadas, que elas já estão em mãos firmes. Como é que a gente fala isso? Estão em um relacionamento sério, estão comprometidas. Elas não estão procurando, que elas não querem flirtação. E se elas colocam o nó no lado esquerdo, isso significa eu sou séria, eu estou procurando flirtação, eu estou aberta para um pouco de romance. E se elas colocam Ah, o nó bem no meio da barriga, isso significa que elas são virgens. Mas o que é importante é saber a diferença do nó do lado direito e o nó do lado esquerdo. Porque se você tenta flertar com uma mulher que tem um nó do lado direito e o namorado, marido, parceiro dela está por perto, pode ser que ele fique irritado. E quando sim. você está no Oktoberfest, você não quer procurar briga, não quer mesmo, porque a arma que todo mundo usa numa situação dessa é a caneca mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. Gente é cagada com caneca pesada na mão, irritada, procurando Não é uma briga, boa ideia. não é uma boa ideia. Então, a gente tem que observar a posição do nó e respeitar a mensagem que está sendo transmitida por isso. Sim. Um dado que eu pesquisei dizia que a Alemanha é o segundo maior país de consumo de cerveja da Europa. Aí eu fui pesquisar qual era o primeiro e República Tcheca, eu fiquei impressionada. Ja, a República Tcheca sabe beber. Eu também fiquei impressionada que nós estamos no segundo lugar para falar a verdade. Sei que os ingleses estavam na nossa frente, mas evidentemente, estatisticamente, somos nós. Não, os alemães gostam de beber cerveja. A cerveja tem uma grande tradição aqui. Tem cerveja, a cerveja foi produzida aqui na Europa desde as idades médias e antes, e desde o século XV, a Alemanha se fez o trabalho de formular uma lei de pureza que dizemos, coloca regras para a produção de cerveja. E Sim. na Alemanha, quando se compra uma cerveja, você quer ler na garrafa que ela foi produzida em acordo com essa lei de pureza, chamado de Deutsches Reinheitsgebot.
Esse Reinheitsgebot significa que você só pode fazer a sua cerveja com maltada de cevada, com água, com Levedura. Levedura e o que foi água maltada e lúpulo. Lúpulo. E se você trabalhar com ingredientes além desses ingredientes, você não pode dizer que a sua cerveja foi feita em acordo com o Deutsche Reinheitsgebot. Sim, eu recebi uma lista dessa esta semana, dizendo da lista de cervejas que tem produtos químicos e outras que só tem os produtos citados por você. O lúpulo, que você falou que eu esqueci? O lúpulo, O lúpulo e o... a maltada de cevada, a levedura, isso. Yeah. Aqui o Léo Cunha, aliás, o Leonardo Cunha, que é um grande maestro, está nos honrando aqui com a presença dele. A gente estava falando dos laços do vestido e ele está colocando aqui: aliança, laço e usa em mãos contrárias, que também é uma forma de sinalizar, né? Eu sou comprometido ou não. Yeah. Nós temos meios diferentes de comunicar essas coisas básicas, é só saber. Sim. Agora, Johanna, falando um pouco sobre lugares para visitar, quais os lugares que você indica que são imperdíveis? Então, quem nunca foi na Alemanha ou foi rapidamente, o que você considera ser um lugar que merece ser visitado? Bem, a Alemanha, tudo em tudo, tem uma multidão de lugares bonitos. Depende um pouquinho em se você quer visitar mais em termos de cidades ou ver paisagens bonitas. Cidades interessantes são as nossas cidades grandes, feito Munique, a capital da Baviera, Hamburg, lá no norte, Berlim, é claro, a nossa capital geral, Köln e também Düsseldorf, lá pro este da Alemanha, oeste da Alemanha e na Alemanha, antiga Alemanha Oriental também tem várias cidades interessantes, feito por exemplo Dresden e essas cidades todas têm o seu próprio charme, por exemplo, Munique. Aí essa foto que você me mandou? Essa foto, isso é Kloster Andechs. Isso é um mosteiro do lado do Ammersee. Esse lago que a gente vê é o Ammersee, fica perto de Munique. Se a gente visita Munique e quer fazer um passeio bonito, a gente pode pegar o trem, ir para o Ammersee e fazer um passeio a pé para o mosteiro Andechs. E eu mandei esse retrato para você porque em Andechs foi fundada uma das cervejarias mais importantes, que Andechs mesmo, que produz cerveja forte e artesanal. Agora, é claro que o Andechser Bier é feito de um modo industrial, mas tudo começou nesse mosteiro que você está mostrando nesse retrato e a gente pode visitar. Esse mosteiro velho é muito bonito, é um passeio excelente. Se a gente quer fazer um passeio de um dia inteiro, a gente pode ir para lá, indo de Munique. Ah, então tá aí o nosso próximo passeio, hein? Já anotei. E você não comentou sobre o lugar mais lindo que eu já vi na Alemanha, que é Garmisch, que você me deu a honra de me levar lá. Agora, Garmisch é mais para, dizemos, uma visita onde se quer ver a paisagem, como a paisagem alemã pode ser bonita. Porque aqui na Alemanha nós temos tudo. Lá para o norte nós temos o mar e os planos, mais ou menos, da Alemanha. Depois, na área onde eu vivo, tem morros e campos bonitos e florestas.
A gente vai mais para o sul da Alemanha, a gente chega no pé dos Alpes, e aí a paisagem é muito bonita. Tem os vales verdes na frente das montanhas e Garmisch-Partenkirchen. São duas cidades que ficam pertinhas uma da outra, onde os alemães gostam de ir para esquiar no inverno e para fazer passeios compridos nos vales e nas florestas no verão. E se você fica em Munique, você pode ir para Garmisch de trem dentro de 1h30. Então, isso é também uma recomendação, porque eu acho que muitas pessoas que passam pela Alemanha vão para Munique. Então, de Munique, é difícil de chegar em lugares bonitos, naturais e deslumbrantes, porque em Garmisch você também pode subir na Zugspitze, o topo mais alto da região são 2.000 metros e tem uma instalação lá onde você pode olhar através dos vales, é muito impressionante. É efetivamente uma recomendação, mas de fato todas as pequenas cidades na Alemanha são interessantes. Em qualquer cidade que você vai, tem os velhos prédios históricos que foram renovados e todo mundo cuida da cidade e dos jardins e dos parques e a gente sempre acha uns cantos bonitos e restaurantes. Inverno, verão, né? São paisagens diferentes, mas ambas bonitas. Depende realmente do que você quer fazer. Se você quer arranha-céus e prédios modernos, vai para Berlim e vai para Frankfurt. Se você quiser, dizemos, uma cidade romântica, mais mediterrânea, vai para Dresden, chamado do Florença da Elba. Se você quer um charme mais marítimo, um charme mais naval, você tem que ir para Hamburg. E se você quer moda e vida, sabe, de alta sociedade, esse tipo de coisa, vai para Düsseldorf e para Köln. Então tem para todos os gostos. Exatamente. E para todos os objetivos. Mas tudo em tudo, eu acho que Munique oferece de tudo para todo mundo. Então, vem para Baviera! Sim. O João Pedro está falando aqui que as construções são incríveis, de fato. Incríveis. Uma outra coisa interessante que nós descobrimos foi sobre a Fanta, né? Que a Fanta foi inventada na Alemanha. Foi inventada na Alemanha, parece, eu tive que pesquisar isso também. Foi inventada aqui como um substituto para a Coca-Cola, porque durante a Segunda Guerra Mundial não foi possível dizemos, importar o xarope. Sim. Xarope necessário. O xarope da Coca-Cola no país. Então aqui o Fanta é bem conhecido. E aqui na Alemanha também foi inventado uma bebida que é uma mistura de Fanta e de Coca-Cola e que é chamada de Spezi, o Mezzomix. Sim. Então, se você vai num Biergarten no verão e quer uma bebida não alcoólica, se você vem de um passeio comprido, precisa de se hidratar, pode, por exemplo, encomendar um Spezi. E você vai ganhar uma mistura de Coca-Cola e limonada de laranja, mais ou menos Fanta. Limonada de laranja é ótima. Realmente o que a gente fala é que limonada de limão, limonada de citronenlimonada, orangenlimonada. Tá vendo? Na Alemanha também tem pleonasmo. Nós trabalhamos com redundâncias aqui. Isso. Olha só, quando eu publiquei que a gente ia fazer a live sobre a Alemanha e tudo mais,
2 pessoas me mandaram uma pergunta dizendo da cerveja quente alemã, do costume de tomar cerveja quente. Aí eu pensei assim, gente, eu comi mosca. Eu já fui 8 vezes para a Alemanha, eu nunca vi isso na Alemanha, esse negócio de cerveja quente. Até te perguntei, né? Mas realmente não tem. Não, aqui não se bebe cerveja quente, a não ser como remédio quando você está resfriado. Isso é história de remédio alternativo. É sopa de galinha e cerveja quente. E Sim. nós também aqui na Alemanha gostamos da nossa cerveja fria. Talvez não tão fria como as brasileiras. Minha mãe sempre pede a cerveja bem gelada quando vai nos restaurantes e insiste perguntando se é realmente fria. Aqui a gente simplesmente fica feliz se a cerveja não está na temperatura de ambiente, mas dizemos, ja, fresca. Mas ela não é quente. A gente não bebe ela quente. A não ser que você Legal. tomando um mas e fica você precisa de mais que você atrasa para beber uma no verão e aí o mar fica quente e começa com cerveja fria e acaba bebendo quente, mas nós não normalmente a gente não insiste em cerveja quente não. Sim. Johanna, estamos chegando no fim da nossa live. Antes de passar para você fazer suas considerações finais, eu vou dar só uns avisos. A gente falou muito aqui do paralelo, do quão parecido é o Japão com a Alemanha em alguns costumes. E a nossa próxima live vai ser com o Marcelo Ayashi. Vamos falar sobre o Japão, exatamente, no dia 13 de outubro, às 20 horas. E antes disso, no dia 8, eu vou ser convidada uma live com a Dulce, da Simpoiu Brasil, que é no dia 8, quinta-feira, às 20 horas. Então, na semana que vem, a gente tem lá na Simpoiu, vamos falar de imagem e talento. E no dia 13, sobre o Japão. Então, estão todos convidados. E quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, por sua disponibilidade no dia dos 30 anos de unificação da Alemanha. Prost! Diga, Alemanha. Diga, Johanna. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o Brasil e a Alemanha são bem diferentes em muitos pontos de como as pessoas se comportam, mas o que eu acho muito interessante é que a Alemanha harmoniza muito bem e um completa o outro. Um é quieto, o outro é um pouquinho mais extrovertido, um é igual, o outro é mais, né, eu não chego hoje, eu chego amanhã. Então, faz uma certa harmonia e eu acho que a gente pode aprender um dos outros. E o que eu quero falar, no final das contas, é que se um brasileiro é Alemanha e as pessoas parecem meio secos, não conversam muito, não leva isso pessoalmente, é simplesmente a cultura, você não fez nada de errado, o alemão simplesmente precisa de um tempinho para esquentar e ficar mais perto. Mas na hora que o alemão decide que ele está disposto a fazer uma amizade nova, você pode ter certeza que vai ser um amigo fiel. Para muito tempo, para sempre, talvez. Legal. Só agradecer aqui a presença de todo mundo, ó, tia Regina, o Marcelo, o João Pedro, o Cândida, Felipe, não é tanta gente aqui. Obrigada. Lidmar, todo mundo manda um abraço, Léo. Beijos para todo mundo.
Gente, muito obrigada pela presença. Johanna, um beijo grande para você. E ó, tá marcado, hein? Eu quero ir lá no mosteiro a próxima vez. Anota aí para o nosso roteiro. Tá bom. Vamos fazer isso juntos. Tchau. Tá bem. Obrigada. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo.